você explica o arco-íris? Porque essa Bíblia que você não acredita explica e tem tudo a ver com Noé e com o dilúvio. E essa justiça dele virá, só que dessa vez não mais através das águas, mas através do fogo. Porque o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Tudo de errado será colocado à vista de todos. Aqueles que aceitarem a Jesus como o único e suficiente Salvador serão arrebatados na vinda dele. Os que não creem e os que morreram sem crer serão julgados pelo próprio Jesus. Isso também inclui os amigos do Evangelho. Jesus não quer simpatizantes, Jesus quer servos. Tudo o que tem nas Escrituras foram inspiradas por Deus. Dar opinião sobre qualquer assunto sem ter conhecimento não é correto. Mas sobre as coisas de Deus é mais que incorreto, é perigoso. O sacrilégio terrível nada mais é do que o anticristo, mas ele vai estar numa posição de uma pessoa correta. Lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Provavelmente você já ouviu alguém zombar do tempo da vinda de Cristo, duvidando que isso acontecerá. Muitos acham que pensar assim não passa de uma ignorância espiritual. Outros dizem que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas até que ponto é falta de conhecimento ou falta de fé? Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios, as pessoas que não creem. O texto diz que deliberadamente eles se esquecem. Às vezes, evitar pensar que da mesma forma que o mundo foi criado pela palavra de Deus, assim ele será destruído, não dá dor na consciência. Será que no fundo eles acreditam e se negam a aceitar somente para justificar sua zombaria? Ou ainda, só para serem aceitos pela turma que acha descolado, que acha moderno ser contra as coisas de Deus? Pela turma que acha que crer em Deus é brega, é coisa de ignorante, é coisa de pessoas sem opinião própria? Os adjetivos pesados contra aqueles que creem no Senhor são muitos. No tempo de Noé foi igual. Enquanto ele construía a arca, muitos zombavam dele até que veio o dilúvio. Noé foi considerado um lunático, mas ao contrário, Noé era sábio, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode até dizer: eu não acredito nessa história de Noé, eu não acredito nessa história de dilúvio. Na verdade, eu não acredito na Bíblia. Então, como você explica o arco-íris? Porque essa Bíblia que você não acredita explica e tem tudo a ver com Noé e com o dilúvio. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão em dilúvio para destruir toda forma de vida. O que você acha que o arco-íris é então? Qual a explicação científica para isso? O Senhor é maravilhoso em nos proporcionar isso. E além de tudo, é uma obra-prima que o homem nunca conseguiu superar. Um arco com várias cores que de repente surge no céu. É algo simplesmente fantástico. Só que do mesmo jeito que Deus é bom, Ele também é justo. E essa justiça dele virá. Só que dessa vez não mais através das águas, mas através do fogo. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quando a Bíblia diz que o tempo está próximo, esse próximo, ninguém sabe exatamente o que significa. Porque o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Para o bem de todos os zombadores, ainda não aconteceu, porque se tivesse acontecido ou acontecesse agora, eles iriam experimentar o preço incalculável do erro deles. Mas Deus, que é misericordioso, inclusive com eles, para que tenham tempo de se arrepender.
O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Todas as mazelas, todas as injustiças serão expostas. Tudo de errado será colocado à vista de todos. Assim como no caso de Noé, que quando começou o dilúvio não tinha mais tempo para arrependimento, assim também será na vinda do Senhor. Ninguém sabe quando vai acontecer. Ninguém. Será como um ladrão que surge de repente sem que a pessoa esteja esperando. Você consegue imaginar o que será isso? Um grande estrondo. Quando a gente ouve um trovão mais forte, nos assustamos. Agora imagine um estrondo desses. Até as estrelas cairão sobre a terra. Para onde os escarnecedores irão? Vão abrir uma live para dizer que não é nada demais? Que Jesus não virá nunca? Que sempre falaram e não vai acontecer? Eu tenho certeza que eles estarão apavorados. Não só pelos estrondos, por saber que a conta com Deus será paga naquele momento, sem direito à defesa, porque o juízo de Deus é justo. Chance ele está dando agora, enquanto Jesus não chegou. É agora que precisamos rever as nossas ações, rever nossas condutas, rever nossa ignorância espiritual, rever nossos valores. Agora Jesus advogará em nosso favor junto ao Pai, mas no dia do juízo, Jesus não será mais advogado de defesa, Jesus será juiz. Se o que fizermos estiver em desacordo com a palavra de Deus, ou a gente se conserta enquanto pode, ou quando ele chegar, não terá mais chance. E isso se os escarnecedores não morrerem antes desse grande acontecimento. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Você tem noção do que pode ser o céu derretendo? Se o céu está sobre a terra, se ele derreter, ele vai cair em cima de tudo que está embaixo dele, inclusive em cima dos escarnecedores e quem mais não tiver aceitado Jesus. Se nós ficamos chocados quando vimos o atentado às Torres Gêmeas lá em Nova York, os prédios desmoronando, poeira, barulho, fogo, pessoas desesperadas, no dia da vinda do Senhor vai ser infinitamente pior. Não serão simplesmente prédios caindo, será o céu. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqueles que aceitarem a Jesus como o único e suficiente Salvador serão arrebatados na vinda dele, bem como os que morreram crendo nele. Mas o oposto também é verdade. Os que não creem e os que morreram sem crer serão julgados pelo próprio Jesus. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Após o céu ser destruído pelo fogo e, consequentemente, a terra também, virá um novo tempo que está reservado para todos aqueles que crerem que Jesus era o único e suficiente Salvador que morreu e que ressuscitou e que é o único caminho que leva a Deus. Aos defensores de que todos os caminhos levam a Deus, que adora Jesus e também adora a outros, que adora Jesus e adora a sua vida desregrada, que prega Jesus e se comporta diferente do que ele ordena na sua palavra, a Bíblia diz que vão sofrer o justo juízo. Isso também inclui os amigos do Evangelho. Acha bonito, gosta de ouvir uma pregação, estão sempre visitando igrejas, gostam de ouvir música gospel, se emocionam com as pregações, mas não aceitam a Jesus. Também serão julgados por isso. Jesus não quer simpatizantes, Jesus quer servos. Mas e para quem serve ao Senhor hoje? O que a Bíblia fala? Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados, ou seja, livre de pecados, de impureza e inculpáveis. Se você hoje está na turma de quem não estará presente nessa destruição, vigie. E não se torne tão arrogante quanto aqueles que zombam do fim dos tempos. Deus não tolera a soberba de ninguém, inclusive dos que servem a Ele. Ore para que você se mantenha firme até lá. Ore pelos ignorantes, pelos zombadores, pelos insensatos, pelos arrogantes e pelos amigos do Evangelho, para que venham se arrepender antes do fim. E, quando possível, leve a palavra de salvação a eles.
Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis deturpam, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Tudo o que tem nas Escrituras foram inspiradas por Deus. Quer você crer ou não crer, vão se cumprir. Nós podemos até não entender determinados trechos, mas o fato de não entender não nos dá o direito de distorcer, colocando a nossa opinião cheia de preconceito no lugar. Se eu não entendo algum texto bíblico, eu devo pedir para Jesus abrir o meu entendimento. Se for uma coisa que você de coração quer realmente ter entendimento, você pode ter certeza que de alguma forma o Senhor vai fazer chegar até você essa informação. Mas se eu não quiser orar ao Senhor, melhor me calar. Dar opinião sobre qualquer assunto sem ter conhecimento não é correto, mas sobre as coisas de Deus é mais que incorreto, é perigoso. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Ou seja, devemos meditar na Bíblia, devemos meditar na palavra de Deus. Nós não vamos cair se estivermos firmados na rocha que é Jesus, e só conseguiremos ficar firmes se alimentarmos o Espírito através da leitura bíblica. Isso vai nos ajudar a ter discernimento espiritual e não ser levados pelo engano geral ou pelos falsos profetas. Não tem como ter discernimento se o Espírito não estiver sendo alimentado pela palavra de Deus. Aí quem prevalece é a carne, e essa faz de tudo para nos levar para o caminho errado. Também precisamos ter relacionamento com Cristo, e isso só será possível se constantemente levarmos a nossa voz a Ele em oração e se obedecermos a sua palavra. Como vamos conseguir ouvir a voz dele se não nos relacionarmos com Ele? Se a nossa fé for construída sobre esses três pilares, meditação na Bíblia, que é a palavra de Deus, oração e obediência, ninguém vai conseguir nos enganar. E nada nem ninguém vai conseguir nos afastar do Senhor. Não vai nos tirar a salvação. Você quer saber como será o dia da vinda de Cristo? Leia Mateus 24. O próprio Jesus nos fala detalhadamente. É um texto longo, mas acredite, vale a pena. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Provavelmente no mundo ainda tenha povos que nunca ouviram falar de Jesus. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível nada mais é do que o anticristo, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Uma pessoa que quer a paz, ou um líder religioso, mas ele vai estar numa posição de uma pessoa correta. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, quem aceita Jesus, aqueles dias serão abreviados.
Se então alguém lhe disser, venha, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, o arrebatamento. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, sabem que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi no dia de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento em tempo devido? E feliz o servo a quem seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que seu servo seja mau e diga a si mesmo, meu Senhor se demora, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. A minha oração é que possamos buscar o Senhor enquanto podemos achar, porque depois será tarde demais. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.